O rei Dario dividiu o reino em 120 províncias e nomeou 120 governadores para governarem as províncias. E colocou 3 presidentes para supervisionar os 120 governadores, sendo um deles Daniel. E os governadores tinham que prestar contas aos presidentes para que o rei não sofresse nenhum dano. E Daniel se destacou entre os governadores e os presidentes, porque havia nele um espírito excelente, que o qualificava muito. E o rei tinha em seu coração o desejo de colocar a Daniel para governar e liderar sobre todos eles, o que não era bom para aqueles príncipes e presidentes, porque eram corruptos. Então, eles se reuniram para tentar achar um motivo para acusar a Daniel em sua administração. Mas não podiam achar motivos, porque Daniel era um homem fiel e honesto. Então, aqueles monarcas disseram: nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, a menos que seja contra a lei do seu Deus. E os príncipes de todas as províncias, juntamente com os presidentes, se reuniram para planejarem contra a vida de Daniel. E foram até o rei Dario e disse: ó rei, vive para sempre. Todos os príncipes e presidentes, e capitães e conselheiros concordaram que o rei deve promulgar um edito real que proíba que todo aquele que orar ou fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, no período de 30 dias, que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E para garantir que não houvesse falha na tentativa de destruir a vida de Daniel, pediram ao rei que assinasse o decreto e enviasse para que ninguém pudesse mudar, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o rei assinou o decreto e fez saber sobre todo o reino a proibição. E fizeram saber a Daniel sobre o decreto. Mas o decreto do rei não intimidou a Daniel, nem mudou os seus hábitos, que orava 3 vezes ao dia em uma de suas janelas, que ficavam abertas em direção ao templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. Embora soubesse do perigo, o decreto não impediu Daniel de orar ao seu Deus. Era exatamente o poder de Deus, através das súplicas e orações de Daniel, que iria livrá-lo de todas as perseguições que estavam acontecendo, inclusive da cova dos leões. Então, aqueles homens souberam que Daniel orava e fazia súplicas ao seu Deus. E disseram ao rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não respeita o decreto enviado por ti, ó rei. Antes ora 3 vezes ao dia, fazendo pedidos ao seu Deus. O rei, ao saber disso, ficou muito triste e em seu coração propôs ajudar a Daniel. E o dia inteiro trabalhou para livrar Daniel da cova dos leões. Mas aqueles homens reuniram-se perante ao rei e disseram-lhe: lembra-te, ó rei, que a lei dos medos e dos persas determina que nenhum decreto ou edito promulgado pelo rei pode ser revogado. O rei Dario agora começa a entender que fora enganado e envolvido em toda a trama
para destruir a vida de Daniel. Mas por causa do decreto assinado por ele mesmo, e que não pode ser revogado por causa da lei dos medos e dos persas, e sabendo que Daniel era um homem fiel e honesto, infelizmente, nada podia fazer, a não ser cumprir o decreto. Então, contra a sua vontade, mandou chamar a Daniel e ordenou que jogasse a Daniel na cova dos leões. E o rei disse para Daniel: que o teu Deus, a quem você serve e confia, te livre da boca dos leões. E colocaram uma pedra sobre a entrada da cova, e o rei selou com seu anel e os anéis dos magistrados, para que não houvesse nenhuma intervenção sobre a sentença de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Depois de selar a entrada da cova, o rei Dario voltou para o palácio e passou a noite em claro. Não comeu, não quis nenhuma diversão, só pensava em Daniel. O seu coração estava amargurado e sentindo-se culpado pelo que acontecera com Daniel. Por isso fugiu dele o sono. Pela manhã, ao aparecer os primeiros raios de luz, o rei Dario se levantou muito deprimido, mas cheio de esperanças, e se dirigiu rapidamente e foi até a cova dos leões. E chegando à cova, chamou a Daniel com a voz triste e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você sempre serviu, livrou você da boca dos leões? E de dentro das profundezas da cova soou uma voz como de uma ressurreição e disse: ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum mal, porque fui considerado inocente à vista do Senhor, e também não cometi nenhum crime contra ti, ó rei. O rei ficou muito alegre e mandou tirar a Daniel da cova dos leões, e todos viram que Daniel não tinha nenhum ferimento causado pelos leões, porque ele era um homem muito temente ao seu Deus. E o rei, cheio de furor, agora vai fazer justiça e dar a cada um deles o que eles merecem, por tentar contra a vida de inocente e pela petulância de enganar ao soberano de todas as províncias. E o rei ordenou que trouxesse todos os acusadores de Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele e suas mulheres e seus filhos, que foram dilacerados pela fúria dos leões, que outrora tinham jejuado diante de Daniel. Amados, o livramento de Daniel da cova dos leões fez o rei Dario testemunhar do poder de Deus em todo o teu vasto império. E isso só foi possível por causa da honestidade, da fidelidade e da fé de Daniel. E esse acontecimento nos ensina que o nosso Deus está acima de tudo e nada foge do seu controle. E se algum dia você se deparar com uma cova de leões, uma fornalha de fogo, ou qualquer problema, situação ou perseguição, tão somente creia e veja a glória de Deus sobre a tua vida, assim como Daniel e tantos outros viram a glória de Deus. E o rei
fez um decreto para que em todo o seu império o Deus de Daniel fosse reverenciado e respeitado por todos os homens, porque ele é o Deus vivo e eterno. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel da cova dos leões.